A partir do ano de 1098, com o resultado da Primeira Cruzada e da tomada de Jerusalém, surgem no corredor sírio-palestiniano os chamados Estados Latinos do Oriente, sendo eles, Edessa do ano de 1098 a 1144, Antioquia do ano de 1098 a 1268, o Reino de Jerusalém, do ano de 1099 a 1291, e finalmente o Reino de Trípoli, do ano de 1104 a 1288. Os peregrinos podiam chegar agora pelos portos de Acre ou de Jafa, com a Terra Santa sob o controle do poder cristão. Eles poderiam visitar os lugares sagrados relacionados com a vida terrena de Jesus, como a cidade de Belém, o Rio Jordão, o Monte das Oliveiras, o Santo Sepulcro. No entanto, os caminhos pedregosos que conduziam a Jerusalém não apresentavam qualquer garantia de segurança, sujeitos ao vandalismo de grupos de salteadores, ou a pequenas incursões de cavaleiros fatímidas provenientes da cidade de Ascalon, que na costa de Gaza, continuava orgulhosamente sob domínio muçulmano. É em resultado destas circunstâncias que, por volta do ano de 1118, Hugo de Pains, cavaleiro natural da Champagne ou da Borgonha, em conjunto com um grupo de 8 cavaleiros, entre os quais alguns autores incluem um proveniente ocidental do território português, toma a iniciativa de garantir a proteção desses peregrinos. Pretendiam eles, simultaneamente, assegurar aquele serviço de características militares e manter uma vida religiosa que os sujeitasse aos votos monásticos de obediência, castidade e pobreza, sob os preceitos de uma regra, à semelhança do que há vários séculos faziam os monges beneditinos, os cônegos regulares de Santo Agostinho e, mais recentemente, os cartuchos e os cistercienses. Alguns cavaleiros, chamados por Deus e ordenados para o seu serviço, renunciaram ao mundo e consagraram-se a Cristo. Mediante votos solenes pronunciados perante o patriarca de Jerusalém, dedicaram-se a defender os peregrinos dos arruaceiros e ladrões, e a proteger os caminhos e a servir de cavaleiros ao soberano rei. Observaram a pobreza, a castidade e a obediência, segundo a regra dos cônegos regulares. Os seus chefes eram 2 homens, veneráveis Hugues de Pains e Geoffroy de Saint-Omer. Inicialmente só houve 9 que tomaram uma decisão tão santa e durante 9 anos serviram com vestes seculares e cobriram-se com aquilo que os fiéis lhes davam como esmola. O rei, os seus cavaleiros e o senhor patriarca encheram-se de compaixão por esses nobres homens que tudo haviam abandonado por Cristo, e deram-lhes algumas propriedades e benefícios para proverem as suas necessidades pelas almas dos doadores. E porque não tinham igreja ou casa que lhes pertencesse, o rei instalou-os no seu palácio, perto do templo do Senhor. O abade e os cônegos regulares do templo deram-lhes, para as necessidades do seu serviço, um terreno que não ficava distante do palácio, e por essa razão, foram mais tarde chamados templários. Rapidamente esta proteção aos peregrinos se mostrou fundamental para a segurança do Reino Latino de Jerusalém, acabando por transformar-se num apoio essencial aos estados latinos contra os seus vizinhos muçulmanos. Não surpreende, por isso, que a atitude de Hugo de Pains tenha sido encorajada por Balduíno II, rei de Jerusalém, que deu ao grupo um dos seus palácios situado na proximidade da Mesquita Al-Aqsa, então associada ao antigo templo do rei Salomão, para nele estabelecerem a sua residência. Na realidade, a implantação do Templo de Salomão coincide com a da Mesquita do Rochedo, correspondendo os únicos restos do Templo de Herodes, herdeiro do de Salomão, ao atual Muro das Lamentações, na base da célebre esplanada das Mesquitas, sobre o qual se ergue a Mesquita Al-Aqsa. No entanto, para este grupo de cavaleiros do início do século XII, as novas instalações correspondiam ao Templum Domini, passando o selo do mestre templário a reproduzir, frequentemente, a respectiva cúpula. Mas o reconhecimento real e o acordo do patriarca de Jerusalém não bastavam para dar carta de natureza religiosa a estes guerreiros. Era ainda necessário o apoio do herdeiro de São Pedro, ao qual se colocava uma questão primordial: até que ponto era legítimo conciliar o ofício das armas com o hábito de religioso? Verter sangue, matar e ser morto, ainda que pela própria fé, envergando um hábito de religioso? Esta hipótese, até então considerada inadmissível, implicava a ideia de uma profunda reforma nas mentalidades, estava intimamente ligada à teoria da trifuncionalidade social, teoria formulada, no início do século XI pelos bispos Adalberon de Laon e Geraldo de Cambrai. No topo da hierarquia, situavam-se os que rezavam e os oradores,
cuja função consistia em servir de intermediário entre os homens e a divindade, oferecendo-lhe as suas primícias, em apaziguar a ira dos poderes invisíveis por gestos, fórmulas e cantos. Seguidos na hierarquia pelos belatores, os especialistas da guerra, que garante a manutenção da paz, expulsando pela espada as forças do mal. Os dois grupos constituíam a estrutura do poder que garantia a coesão social e a segurança dos que trabalhavam e produziam. Assim se completava uma divisão social que se pretendia hierárquica, mas solidária. O que Hugo de Payens propunha era a fusão dos dois primeiros grupos num só, sendo certo que a perspectiva da reforma gregoriana havia atribuído aos cavaleiros, profissionais da violência, um lugar no plano divino, de modo a poder garantir-lhes a possibilidade da salvação, apesar do exercício da sua função de violência e de guerra. Assim, estes cavaleiros cruzados, durante 9 anos refugiados nas criptas do templo, como criaturas regressadas à caverna de Platão, depois de terem alcançado a luz exterior se tratasse, surgiam com uma dupla característica piedosa. Não apenas se sujeitavam às obrigações da reforma gregoriana, aceitando as limitações previstas na trégua de Deus, como ainda canalizavam a violência para uma obra pia, unificadora e libertadora da cristandade. É esta conjunção de cruzada e de reforma que caracteriza a via de aperfeiçoamento proposta aos leigos envolvidos nas campanhas militares do Oriente. O cavaleiro, desta forma transformado num Maios Christi, ou seja, em um cavaleiro de Cristo, é um religioso, mas não um monge. Permanece leigo sem ser ordenado e por isso pode combater. É verdadeiramente um cavaleiro destemido e amparado por todos os lados, pois a sua alma é protegida pela armadura da fé, tal como seu corpo está protegido pela armadura de aço. Está, portanto, duplamente armado, e não deve temer demônios nem homens. Trata-se de uma inovação radical quando comparada com uma certa tradição não violenta do cristianismo e opondo-se à teoria da trifuncionalidade social. Não surpreende, assim, que numa fase inicial, tenha sido liminarmente rejeitada por todos os pensadores da época, incluindo os cistercienses como Bernardo e Isaac de Stella, ou Guido, prior dos cartuchos, que viam nesta evolução um conjunto de variadíssimos perigos. Mais compreensível era a posição da Igreja bizantina, que se opunha terminantemente à ideia da cruzada, não só porque entendia a violência e a guerra como uma atribuição de cavaleiros, incompatível com a de gente dedicada à religião, mas também porque a sua experiência lhe demonstrara já como, sob o pretexto de ser protegida, acabava por ser a mais prejudicada pelo fervor de quem não distinguia credos entre a amálgama de cultos que a tolerância ensinara a conviver pacificamente. Importa, no entanto, fazer uma precisão. Embora nascida no Oriente, a nova ideia tinha as suas origens no Ocidente, não lhe devendo mesmo ser estranha a noção de Iliad, a guerra santa muçulmana, mas numa incorporação com origem ocidental. Há mesmo quem veja mais do que uma coincidência na contemporaneidade do surgimento do movimento templário, no Oriente cristão, e do movimento almohada, no Ocidente muçulmano. Curiosamente, é Bernardo, inicialmente opositor da nova ideia, quem vai transformar-se no seu mais eloquente e fervoroso defensor. É ele que anuncia que uma nova espécie de cavalaria viu a luz, nesta região que, há tempo, o sol nascente encarnado visitou desde o alto. Continua no próximo capítulo. Se gostou, se inscreva no canal, Filhos da Viúva, e ative o sininho para receber as nossas notificações. Até o próximo capítulo.